Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias em Isaías, livro de Isaías, capítulo 42. Isaías, capítulo 42, nós vamos ler os versos 5 a 8. Isaías 42, 5 a 8. Assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e os desenrolou, e estendeu a terra e o que dela brota, que dá fôlego ao povo que nela habita, e vida aos que andam por ela. Eu, Senhor, te chamei em justiça, tomei-te pela mão e guardei-te. Eu te fiz mediador da aliança com o povo e luz para as nações, para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os presos e do cárcere os que habitam em trevas. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. Não darei a minha glória a outro, nem o meu louvor às imagens esculpidas. Pai Celeste, nós damos graças ao Senhor pela tua palavra e pedimos que pela tua misericórdia o Senhor nos alcance, nos toque, nos edifique, nos transforme por meio dela, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, nosso último tema é a respeito dos 5 pontos, da reforma. Somente a graça, somente a fé, somente Cristo, somente a Escritura. Então nós estamos agora no último, somente a Deus a glória. Não é o último tema da nossa série sobre reforma, a gente vai continuar tratando desse assunto até novembro, mas a gente encerra aqui essa primeira sessão dos 5 solas, os 5 somentes, que são ênfases da tradição protestante. Esses 5 pontos distinguem o cristianismo protestante de outras expressões da fé cristã. E nós entendemos que esses 5 pontos expressam algo fundamental sobre a suficiência da graça e a acessibilidade de Deus no Evangelho. E aí nós temos esse último ponto, somente a Deus a glória. Isso é um aspecto do Evangelho da graça. É que Deus recebe toda a glória, todo o louvor. E a gente precisa, em primeiro lugar, deixar claro por que isso é importante. Em primeiro lugar, a gente tem que ter em mente que o mundo tem uma razão. O mundo existe por uma razão. C.S. Lewis conta, em mais de um lugar ele conta isso, que ele, por um tempo, se sentia incomodado com essa coisa de uma divindade demandar culto, louvores, adoração contínua. O que é isso? Ele é uma pessoa carente, essa divindade? Ela é carente, é insegura, então precisa o pessoal ficar dizendo para ele o tempo inteiro quem ele é, para ele se sentir Deus? Obviamente não. Se Deus é Deus, certamente Ele não precisa do meu culto, nem do seu culto. Isso é uma verdade elementar da fé cristã. Todas as coisas existem sim por causa de Deus e para Ele, mas não porque exista falta em Deus. Porque se existisse falta em Deus, quem poderia preenchê-la? A ideia de que Deus criou o mundo porque sentia falta de gente na solidão dos seus aposentos eternos ainda se escuta por aí, mas é uma grande bobagem. Não faz sentido nenhum. Isso não se encaixa com a própria ideia de Deus.
como a fonte absoluta de todas as coisas. Mas se Deus não precisa de nada, por que nós temos que adorá-lo? É claro que o fato de Deus não precisar de nada não significa, isso é muito importante, que Ele não tenha consciência de quem Ele é. E Deus é Deus. Outro dia eu falei isso, que Deus não é idólatra. Se nós não podemos ser, muito menos Deus. John Piper enfatiza muito isso. Ao redor de que Deus vive, afinal de contas? Ora, se Deus existe eternamente, como as Escrituras ensinam, só pode ser de si mesmo. Só pode ser de si mesmo. Sim, isso ainda soa estranho para nós, porque do ponto de vista criatural, é um absurdo uma criatura viver por conta de si mesma, existir por causa de si mesma. Mas, irmãos, a gente precisa compreender que Deus é a fonte absoluta do ser, de tudo que é bom, tudo que tem sentido, tudo que tem beleza, de tudo que é verdadeiro, de tudo que é grandioso e assim por diante. O que é a nossa experiência de louvor? A nossa experiência de louvor, mesmo no nível ordinário aí dos relacionamentos humanos, é uma resposta à constatação de um bem. É sempre assim. Quando a gente honra alguém, a gente honra por causa de certas características. A gente honra por causa da força, ou por causa da justiça, ou por causa da beleza, porque nós reconhecemos que esses bens são de alto valor, que eles são necessários para a vida humana ter significado. Então, por isso a gente honra pessoas quando a gente vê esses traços. Muitos aqui já ouviram uma história de uma experiência que eu tive, em certa ocasião, de ouvir uma cantora de jazz, uma conferência que eu participei do Labrie, em Rochester, e um dos líderes lá, o Bill Edgar, um dos líderes da conferência, ele é um teólogo, mas ele é músico também, é jazzista, e também é botafoguense, imagina isso. É botafoguense. A primeira coisa que ele perguntou quando eu conversei com ele, é se eu era do Labrie no Brasil, e a segunda coisa que ele perguntou era o time. Mas o Bill Edgar organizou um evento musical no final do sábado, né, a programação, e trouxe lá uns músicos com ele. E eu nunca vi ao vivo ninguém cantar daquele jeito. Ele trouxe uma sumidade lá da música do jazz, lá no contexto lá da cidade, né, da região lá. E eu fiquei chocado, tão chocado, que quando terminou a apresentação, eu me senti sob uma obrigação. Eu tinha que ir lá dar os parabéns. E eu fiquei surpreso com essa sensação. A sensação é que se eles fossem embora, e a cantora fosse embora, e eu não fosse lá dar os parabéns, que eu teria sido injusto. Seria ingrato e injusto eu não ir lá e dizer, você canta muito. Eu tinha que fazer isso. E eu fui lá e fiz. E eu fiquei aliviado, feliz. Por que é que eu tinha que fazer isso? Porque isso faz parte da estrutura moral do universo. O bem não é só uma alternativa em relação ao nada ou mal. O bem é melhor. E o universo foi organizado de tal forma que seres racionais amam e devem amar e prezar e buscar o bem. Eles reconhecem que existem duas alternativas. Existe o bem, de onde veio tudo que existe no universo, e existe o nada. E por participar do ser, por existir,
O homem sabe, como as criaturas racionais sabem, que só existe uma direção para olhar. Só existe um sol para olhar. É o bem. A adoração é uma das formas de nós reconhecermos essa estrutura moral do universo. Você pode achar esquisito falar de adoração, mas quando você assiste aquele filme e você diz, cara, que filmaço, isso é louvor. Quando você gosta de um certo estilo arquitetônico e tem prazer em visitar certa cidade, por causa da arquitetura, e você vê uma construção bonita, e você se pergunta assim, quem fez isso? Por que isso vem na sua mente? Porque se essa pessoa que fez aquela construção linda passasse na sua frente, você ia admirar essa pessoa. E por isso você pergunta quem fez. É porque o louvor está dentro de você. Posso dizer para os homens que mulheres bonitas te atraem. É por isso que a voz bela nos obriga à adoração. Por isso a poesia chama atenção e a gente trata com respeito. Por isso que a gente honra cientistas. É por isso. É por isso que você leva sua mãe a sério. Porque é sua mãe. Por quê? Porque você sabe do sacrifício, do que foi feito, do esforço. E aquilo mexe com você. Você sabe que existe um valor moral ali. Então existe uma estrutura moral no mundo por trás dessa experiência. Claro, o animal reconhece isso apenas do ponto de vista de necessidades imediatas, mas para o ser humano é diferente, porque o ser humano reconhece a estrutura moral por trás das coisas. É por isso que existe a gratidão, isso é parte da nossa experiência. Então é por isso que eu achei que seria injustiça eu não ir lá dizer para aquela moça que ela cantava muito. A beleza, irmãos, nos põe de joelhos, e é assim que Deus fez o mundo. E Deus mostra na beleza do mundo, na estrutura do mundo, Ele mostra quem Ele é. Então perceba isso. Essa é a realidade do universo, para as criaturas racionais em particular. É a adoração ou o nada. Essa é a escolha que tem que ser feita. Não é adorar a Deus e ficar na sua, não existe isso. É adoração ou o nada. E quando você não adora o Deus verdadeiro, mas cultua a beleza feminina, ou a inteligência, ou a força, o que você está cultuando de forma distorcida é a força que veio de Deus, é a beleza que veio de Deus, é a inteligência que veio de Deus, mas você não quer cultuar a Deus, porque você não quer obedecer a Deus, então você encontra em algum ídolo que reflete de forma imperfeita aquilo que Deus é, o seu objeto de adoração. Mas você não vai ficar sem adorar. Ou você vai adorar a Deus, ou vai adorar um ídolo. Mas até quando você adora um ídolo, você dá testemunho nesse culto falso, de que você não pode viver sem Deus. E você continua procurando Ele nas trevas, na lama, mas você continua. Irmãos, é adoração ou nada. Essa é a estrutura da realidade. Por que Deus está tão ocupado consigo mesmo? Isso é um ponto que John Piper enfatiza muito. Irmãos, Deus está absolutamente entusiasmado, admirado, embevecido consigo mesmo. Porque Deus é beleza absoluta, é o bem absoluto, é verdade, é justiça. Tudo que você experimenta de valor na sua vida comum, Deus é isso ao infinito. E Deus celebra isso como uma comunidade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eles vivem numa comunidade que se alegram, eles se alegram uns nos outros o tempo inteiro, pelo que eles são Deus. A fonte de todo bem, de todo ser, de toda vida, de toda justiça. Então o que é a criação? Deus não criou o mundo porque Ele estava sozinho. O Pai, o Filho e o Espírito Santo já estavam lá. Jesus diz na oração sacerdotal
que ele participava de uma glória com o Pai antes da fundação do mundo. Então Deus não criou o mundo porque tinha falta, Ele criou o mundo por um transbordamento. Deus produz uma ressonância da sua alegria quando Ele faz criaturas que podem participar da glória do que Ele é. Para que você foi feito? Para você participar do prazer e da alegria que Deus tem consigo mesmo pelo que Ele é. Por isso não é possível encontrar a alegria completa sem adorar a Deus. Porque, meu irmão, Deus é alegria. Deus é alegria antes da fundação do mundo. Deus criou o mundo porque Ele é alegria, por causa de quem Ele é. Por isso a escolha é adoração ou o nada, o vazio. Essa é a escolha. E as alegriazinhas da vida são apenas pistas, sinais daquilo que Deus é. É por isso, então, que o objetivo da adoração, é claro que Deus deve, isso é a estrutura moral do universo, Ele deve ser honrado, porque Ele é a fonte de todo o bem. Mas isso é necessário para nós, para que nós existamos. A adoração é necessária para que você encontre o rumo do ser. O rumo do ser, e você não mergulhe, como Satanás deseja, no nada de onde Deus tirou o mundo, em Gênesis 1. Adorar a Deus é encontrar o rumo da existência, o rumo do ser, o rumo da luz, o rumo do sentido. Isso é adoração. Deus não precisa da sua adoração, mas você precisa desesperadamente de adorar a Deus. E quanto mais você adora a Deus e se encaixa nos trilhos do ser, mais ser você tem. E paradoxalmente, alguém pode imaginar, você se torna mais você e não menos você. Adorar a Deus e aceitar que Deus é o centro do universo não te torna menos você. Pelo contrário, te torna mais você, porque você existe para isso. Você existe para a glória de Deus. Isaías 43, 7. Quando o Senhor fala do resgate de Israel, aqui no capítulo 43, veja só o que ele diz. Verso 6: direi ao norte, dá, e ao sul, não retenhas. Trazei meus filhos de longe, minhas filhas das extremidades da terra. Todo que é chamado pelo meu nome, que criei para minha glória e que formei e fiz. Então, na sua ação salvadora, Deus faz isso, chama os seus filhos. Porque na medida em que eles se aproximam de Deus para glorificá-lo, nessa medida eles são resgatados. Eles deixam de existir e viram um povo que existe ali, que tem um significado, um propósito. Irmãos, isso é muito importante. O universo não existe por causa de você. Todas as coisas foram feitas por meio dele, por ele e para ele. Está lá em Romanos, está lá em Colossenses. Por isso a vida não tem sentido quando você busca o seu sentido da sua vida. Não tem sentido. Se você já leu Eclesiastes, você vai descobrir isso lá. Se você tiver lido algum existencialista moderno, talvez também. Mas Eclesiastes já tinha dito isso, que tudo é vaidade. Tudo é vaidade. A vida em si não tem sentido. Isolada, abstraída da sua fonte e destino, ela não tem sentido. Não existe, não tente buscar sentido para a sua existência. Você não vai achar. Não existe um sentido na sua vida. E não adianta falar, eu vou inventar um para mim. Isso é o lado errado dos existencialistas.
Não, então não existe nenhum, então a gente vai criar um sentido. Que bobagem é essa? Como assim? Não cria sentido, ele tem ou acabou. Se você inventou o sentido, você sabe que é uma mentirinha. Você não vai acreditar nisso, muito menos os outros. Essa conversa fiada. O sentido ele está lá, ele te obriga, ele te convence, é uma placa. Está dizendo, ó, Belo Horizonte é para lá. E aí você fica temeroso, fala assim, poxa, se Belo Horizonte é para lá, então eu não posso pegar o outro caminho, porque eu não vou chegar em Belo Horizonte. Ah, não, mas eu invento um sentido para mim. Eu quero que Belo Horizonte seja para a esquerda, então eu vou para a esquerda, porque é lá que está. Viajou na maionese. Não existe isso. Então é melhor dizer, não, eu não tenho sentido, não estou indo para lugar nenhum, não tem destino. Eu estou fazendo meu destino. Não, você não está fazendo, você não tem destino. Você está caminhando aí, entrando num lugar e outro lugar, isso não é ter destino. O destino te obriga, te governa, ele organiza seus planos. Você sabe para onde está indo, aí você vai. Senão é acidente. Você está indo para um destino que você está inventando, mas você não sabe para onde está indo, você está sendo levado igual uma folha. Qual a diferença entre você e uma folha? Mesma coisa, o vento leva a folha para um lugar, leva você é uma folha. Se você tem sentido, você tem razão, palavras, ordem, razão, eu estou indo para lá. Mas aí o sentido é anterior a você. A razão só pode discerni-lo, ela não pode estabelecê-lo. Ninguém cria sentido. Ou ele está lá ou ele não existe. Mas ele está lá. Esse é o ponto. O ser tem um sentido. As coisas apontam para Deus. Então, se você tenta buscar o sentido na vida sem Deus, você não vai encontrar nada. Tudo é vaidade, correr atrás do vento. É o que está lá em Eclesiastes. Irmãos, a realidade é essa: ou adoração ou nada. Ou culto ou nada. Abra a sua Bíblia em Êxodo 32. Aqui nós temos duas escolhas que a gente precisa ter em mente. Êxodo 32, 1. Vendo que Moisés demorava para descer do monte, o povo juntou-se em volta de Arão e lhe disse: levanta-te, faze para nós um Deus que vá à nossa frente, pois não sabemos o que aconteceu a esse Moisés. Então é mais ou menos isso aqui, eu vou criar um sentido da minha cabeça. Bezerro de ouro. Então Arão disse para tirar os brincos e juntou aquelas coisas, os brincos de ouro, juntou tudo, e ele faz um bezerro de ouro, capítulo 32, verso 4, e diz: aí o teu Deus que te tirou da terra do Egito, e fizeram uma festa. Verso 5, amanhã haverá festa ao Senhor. E o povo se levantou para comer e beber e se divertir, e o Senhor diz a Moisés, verso 7, vai, desce, porque o teu povo que tiraste da terra do Egito se corrompeu. O Deus prova Moisés aqui, o teu povo se corrompeu. E aí Deus propõe: olha, esse povo não tem jeito, deixa que eu vou destruir, e a partir de você eu vou fazer outra nação. Versículo 10 em diante. Mas aí o que acontece? Moisés intercede pelo povo, verso 11. Moisés, porém, suplicou ao Senhor seu Deus: ó Senhor, por que tua ira se acende contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito, com grande força e com mão forte? Por que permitir que os egípcios digam: foi para o mal que os tirou daqui, para matá-los nos montes e destruí-los da face da terra? Volta-te da tua ira ardente e arrepende-te desse teu castigo para o povo. Esse texto é fantástico, Deus faz uma cena ali para Moisés. Seguinte, eu vou queimar tudo, eu vou destruir esse povo, eu não quero saber mais. Deus fez uma cena, e aí Moisés é semelhante a Deus, e Moisés, isso é o que o Abraham Heschel, um filósofo e teólogo judeu, ele fala sobre a empatia profética. O profeta sabe qual é o coração de Deus, ele entende, tem ressonância. Aí ele olhou e falou assim: mas Senhor, o povo vai blasfemar, o povo vai dizer que você não é isso tudo que o Senhor falou que é. Isso não pode acontecer porque o Senhor é. A gente não pode deixar os egípcios falarem isso,
porque o Senhor é bom e misericordioso e cumpre a sua aliança, nós não podemos deixar isso acontecer. Ele começa a argumentar com Deus, mas ali o que aparece? O quanto Moisés se parece com Deus, e ele assume a função de intercessor. Se eu pode me riscar do livro da vida, e ali ele fica igual Jesus, né? Ele assume aquela posição como se fosse o próprio Jesus, e aí Deus, é que tudo aquilo que Deus queria. Então Deus se arrepende de destruir Israel, né? Que ele já ia destruir Israel, mas o que está acontecendo ali não é que Deus se arrepende, isso é um antropopatismo, né? Que a gente fala, uma descrição de Deus com emoções humanas, igual quando fala que o braço do Senhor se moveu, uma descrição de Deus como se Deus tivesse braço. Deus não tem braço. Mas o ponto é claro, é que naquela prova algo se revela em Moisés. Depois Moisés fala: olha, se o Senhor não for com a gente, eu também não saio daqui, porque Deus ia mandar o povo ir, mas sem ir no meio deles. E depois Moisés ainda pede, tem o desplante, capítulo 33, verso 18, de pedir: rogo-te que me mostres a tua glória. Moisés estava tão afinado com Deus que ele sabia que essa era a única coisa que interessava, era que Deus estivesse ali. Fazer o que em Canaã sem Deus com a gente? Deus falou assim: não, vocês vão lá, pode ir, eu vou guardar vocês vão para Canaã. Aí Moisés falou assim: não, se o senhor não for, eu não vou, não quer saber disso. E aí ele pede para ver a glória de Deus. Pensa nisso, quanta gente falou assim: tá beleza, Deus não vai, mas a gente pelo menos vai para Canaã, a gente vai ter sucesso lá, vai ficar tudo bem. Aí, não, se o senhor não for, eu não vou. E aí ele pede para ver a glória de Deus. Nós temos esse texto, né, fabuloso, em que Deus diz: olha, você não pode ver minha glória, então você vai me ver pelas costas. Eu vou te pôr na fenda da pedra, vou passar e você vai me ver pelas costas. E aí Deus proclama o seu nome, e Moisés vê a glória de Deus de uma forma indireta. E é o que acontece depois disso, depois que Moisés vê a glória de Deus de forma indireta, e ele recebe a lei, e a aliança é estabelecida. Capítulo 34, verso 29, vejam aí: quando desceu do monte Sinai, trazendo nas mãos as 2 tábuas do testemunho, sim, quando desceu do monte, Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia, por Deus ter falado com ele. Irmãos, aqui está um paradigma que aparece na Escritura. Você pode adorar o ídolo, o boi, ou você pode adorar o Deus verdadeiro. E o que acontece quando você vê e você ouve o Deus verdadeiro? A glória de Deus, Moisés pediu para ver a glória de Deus, irmãos. O que aconteceu? A glória de Deus estava no rosto dele. Pois isso é o que acontece quando você encontra o caminho do ser. Quando você reconhece o ser e honra o ser e encontra o caminho do ser, é que você vai resplandecer com o ser. Esse é o caminho. Na adoração, nós contemplamos a glória de Deus e nós somos transformados de glória em glória na sua imagem. É o que está lá em 2 Coríntios. Moisés encontrou o caminho do ser. Então Moisés brilha com a glória de Deus. E o povo adorou o bezerro. Abre sua Bíblia aí, 2 Reis 17. Segundo livro dos Reis, capítulo 17, versículo 5, versículo 9. Os israelitas praticaram às escondidas o que não era correto contra o Senhor, seu Deus. Edificaram para si altares em todas as suas cidades, desde as torres das sentinelas até a cidadela fortificada, e fizeram imagens e postes ídolos, versículo 10, e queimaram incenso, e por isso praticaram mal. Verso 12, cultuaram os ídolos, sobre os quais o Senhor lhes havia ordenado: não fareis isso. Versículo 15, veja aí:
Rejeitaram seus estatutos e sua aliança que fez com seus pais, como também as advertências que lhes fez, e seguiram ídolos vãos e tornaram-se como eles. Como também seguiram as nações ao redor, as quais o Senhor lhes havia ordenado que não imitassem. E fizeram para si 2 bezerros de fundição e um poste ídolo, e adoraram todo o exército do céu e cultuaram Baal, deixando todos os mandamentos do Senhor seu Deus. E por fim, versículo 17: queimaram seus filhos e filhas como sacrifício, e entregaram-se a adivinhações e encantamentos, e se venderam para a prática do mal diante do Senhor, provocando-os a ira. Vejam só, irmãos, seguiram os ídolos vãos e tornaram-se como eles. Ora, é isso que aconteceu lá em Horebe. Moisés viu a glória e seu rosto brilhou, e o povo se tornaram animais, como seus ídolos. E por causa disso, o que eles fizeram? Queimaram seus filhos. Porque todas as vezes que a idolatria aparece, as crianças vão ser queimadas. Como está acontecendo agora aqui? O expressivismo romântico, o culto da felicidade individual, do sexo. Então a gente vai lá e leva as crianças, envolve as crianças na nossa desordem moral. E as pessoas pensam que isso é uma questão de costumes. Não é uma questão de costumes. É uma questão que entra na raiz da civilização, que é como você trata o fraco e o corpo. Essas coisas são coisas da raiz de qualquer civilização. É mais do que até ética essa questão. É mais do que ética. Abra sua Bíblia no Salmo 106. Salmo 106. Versículos 19. O que aconteceu em Horebe? Aqui é a mesma realidade, mas explicado de outra forma. Salmo 106, 19. Em Horebe fizeram um bezerro e adoraram uma imagem de fundição. Olha o que eles fizeram, irmãos. Verso 20. Assim trocaram a sua glória pela imagem de um boi que come capinha. É isso que aconteceu. Salmo 106 sintetiza essa tradição bíblica, da teologia bíblica da idolatria. O que aconteceu em Horebe? A troca. Trocaram a glória de Deus, que é o que Moisés ia introduzir a eles, pela imagem do boi que come capim, e se tornaram aquilo ali, se transformaram naquilo, e por isso cometeram todos esses outros pecados e maldades, e sacrificaram filhos e filhas e assim por diante, que é o que acontece. Os ídolos pedem sacrifícios. Irmãos, vejam só, a troca da glória é o problema central, antropológico aí da adoração e da idolatria. Quando você adora a Deus, você está contemplando quem Deus é e se tornando como Ele, porque você foi feito à imagem de Deus para ser como Ele. No reconhecimento de quem Deus é, você reconhece quem você deveria ser, e você se transforma. E pela graça de Deus você é mudado. Mas quando você contempla o ídolo, você se torna semelhante a ele. Ora, a adoração então constitui a identidade. A sua visão sobre o bem absoluto, sobre o ser, o que organiza a existência, é como você constrói a sua identidade, quem você é. E quando você troca a glória de Deus pelo boi, você vai se tornar aquilo ali. Você troca por um ídolo, você vai se tornar como aquele ídolo. Então é a adoração a Deus ou o nada. Porque quando você sai do caminho do ser, você vai encontrar o nada, o vazio. E é isso que os deuses falsos oferecem, é o vazio.
Então, a questão que está em jogo quando você vai adorar ou não adorar não é que não tem nada a ver com uma carência divina. É uma questão de vida e morte para você. Reconhecer que todas as coisas giram ao redor de Deus, porque Deus é onipotente, a fonte de todo bem, é necessário para a sua sobrevivência. É uma questão de vida e morte para você, não é para Deus. Não é que Ele é egoísta, não. Não é isso. É justamente porque Ele é bom e Ele sabe que se você não o contemplar, você vai se desfazer. Então, percebam, irmãos, que existe o dever de adorar a Deus, porque Ele tem os direitos como Criador e Redentor. Mas existe uma necessidade, que é a constituição da identidade. O homem foi feito à imagem de Deus. O homem adora para ter um eu, para ter um self. E se você tem um self sem adorar a Deus, é porque você está adorando outra coisa e está se transformando em outra coisa, que talvez você não saiba exatamente o que é agora, mas um dia vai ser completamente revelado no inferno. No inferno vai ficar patente aquilo no que você está se transformando por não adorar a Deus. E muitos no inferno vão mesmo lá comer capim, porque é o que eles queriam ser, é o que eles sonhavam em ser. É o que eles prezavam, amavam, planejaram para si. Você vai se tornar aquilo. Então é necessário adorar a Deus. Nós precisamos adorar a Deus. Nós precisamos. E Deus não vai abrir mão da sua glória. Então aqueles que não adoram a Deus, ainda assim, atenção para isso, vão ter que confessar quem Deus é. A Bíblia diz que toda língua confessará que Jesus é o Senhor. A confissão vai acontecer, mas a glória não vai mais transformar, vai ser o juízo, tão somente o juízo. Então aqui nós entendemos também, irmãos, porque na salvação, o Evangelho do Novo Testamento ensina que a salvação acaba com o orgulho. O orgulho é o principal obstáculo para nós adorarmos a Deus e nos leva para os ídolos. O orgulho é o principal obstáculo, que a gente não quer reconhecer a nossa dependência total de Deus. E aí a gente escolhe alguma coisa que a gente pode controlar. E o ídolo é assim. Por um aspecto você se ajoelha diante dele, mas por outro lado, ele pode ser controlado, supostamente pode ser controlado. Abra aí em Romanos 1. Você vai entender de novo esse texto, talvez de uma forma que você não viu antes. Romanos capítulo 1, a teologia da idolatria do Antigo Testamento é pressuposta aqui em Romanos capítulo 1, versículo 19. O que se pode conhecer de Deus é manifesto entre eles, porque Deus manifestou. Seus atributos invisíveis, seu poder e sua divindade são vistos desde a criação do mundo, percebidos por meio das coisas criadas. Isso torna esses homens que preferem a injustiça indesculpáveis, verso 21. Porque mesmo conhecendo a Deus, não glorificaram como Deus. Olha aí, tudo começa com a idolatria. Não glorificaram como Deus, não reconheceram o caminho do ser, a fonte absoluta do bem. Não lhe deram graças, porque não queriam admitir sua dependência. Pelo contrário, veja aqui o orgulho e a autonomia da razão. Tornaram-se fúteis em suas especulações, seu coração insensato se obscureceu, dizendo-se sábios. Olha o orgulho aqui. Dizendo-se sábios. O que eles fizeram? Tornaram-se loucos e, verso 23, trocaram a glória do Deus incorruptível por imagens semelhantes ao homem corruptível, bem como aves, quadrúpedes e répteis. O que é isso? Isso é Horebe. Isso é a teologia bíblica da idolatria, é a troca da glória. Você troca a glória de Deus pela imagem do boi que come capim, e aí você vai se transformar, em vez de se transformar no que Deus é, você se transforma no que é aquele ídolo que você queria ter sob controle, que você fez com suas mãos. Então essa é a troca da glória. É por isso, irmãos, que Romanos capítulo 3 diz
que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. É disso que esse texto está falando. Moisés tinha a glória de Deus, mas o povo ficou como o boi que come capim. Essa é a troca da glória. Você troca a glória de Deus por uma imagem de uma falsa divindade, e você é corrompido. É por isso que nós somos transformados de glória em glória na imagem de Jesus por meio do Espírito Santo. É por isso que Colossenses diz que Cristo em vós, a esperança da glória. É que por meio de Jesus nós retomamos a adoração a Deus e a transformação à sua imagem. Então, o que está em jogo, eu usei a palavra sucesso, né, no título do sermão, a glória de Deus e o meu sucesso. Mas o que eu quero dizer é que só existe um verdadeiro sucesso para o ser humano, é o caminho de Moisés, é o caminho de Jesus, o caminho da glória. Essa é a única glória real. E a glória ilusória que o orgulho humano persegue é humilhada no Evangelho da Graça. No Evangelho da Graça, Deus comunica claramente essa mensagem. Essas coisas que vocês estão procurando não vão trazer a glória. Não vão. 1 Coríntios, capítulo 1. Então talvez você pense assim: será que o meu sucesso temporal glorifica a Deus? Porque você pode pensar, e muita gente pensa assim, que o plano de Deus é fazer com que nós tenhamos sucesso temporal, porque aí nós glorificaremos a Deus, tendo sucesso temporal. Sucesso no amor, sucesso no trabalho, na política, seja como for. Mas veja aí, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 26. Irmãos, observai o vosso chamado. Não foram chamados muitos sábios, segundo critérios humanos, nem muitos poderosos, nem muitos nobres, nem muitas pessoas de sucesso, você poderia colocar aí. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas absurdas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas e as que não são nada, para reduzir a nada as que são, para que nenhum mortal se glorie na presença de Deus. Irmãos, também no Evangelho Deus está envolvido nesse negócio. Esse negócio de mostrar que a glória trazida pelos deuses falsos é falsa. E por isso nós entendemos que quando Deus quebra os ídolos dos homens, Ele também está atingindo o orgulho dos homens. Existe uma ligação entre o orgulho e os deuses falsos. Por isso os fariseus, por exemplo, no tempo de Paulo ali, qual era o problema deles de acreditar no Evangelho da Graça? É que o Evangelho da Graça, segundo o que Paulo escreveu, tira todos os meus méritos. Me torna semelhante ao publicano, ao gentio, à prostituta, porque nada que eu faço me torna mais aceitável diante de Deus. Isso é um absurdo, porque isso tira a minha dignidade, o meu sentido de que eu sou melhor do que os outros, pelos meus esforços, pelos meus méritos, pela minha boa educação, pela minha formação, pelas minhas aquisições, e assim por diante. Então eu sou uma pessoa melhor, e aí o que Deus faz? Ele escolhe a pessoa pior, para dizer para você que você não é nada. Por isso então a glória de Deus no Evangelho não depende e não está ligada ao sucesso temporal. Deus pode te abençoar com o sucesso temporal, mas pode ser que o modo de glorificar a Deus, mais adequado a Deus,
não seja você ter sucesso. Talvez não seja. Talvez, para que Deus seja glorificado na sua vida, tudo tenha que dar errado. Talvez tenha que dar tudo errado. Por quê? Porque talvez seja o meio de Deus dando errado tudo na sua vida, de o seu rosto brilhar como o de Moisés. E é isso que vai glorificar a Deus. E se Deus tiver que fazer isso, Ele vai fazer isso. E se isso acontecer com você, você não vai achar ruim, você vai achar bom. Porque você vai encontrar o caminho do ser. E você vai descobrir que quando você achou que você tinha perdido tudo, você tinha ganhado todas as coisas. Vamos orar. Enquanto os irmãos distribuem os elementos, peça ao Senhor para te tirar do caminho do bezerro de ouro e te colocar no caminho de Moisés, no caminho de Jesus, no caminho da glória.